A Arca do Concerto, parte 1. Olhando o mapa antigo de Jerusalém, podemos ver a igreja de Santo Sepulcro, dentro das paredes da cidade. Este é o local tradicional católico e grego ortodoxo da crucifixão de Jesus e do sepulcro. O local da igreja foi escolhido no IV século por Helena e autoproclamada mãe psicológica do imperador romano Constantino. Helena era atraída pelo local porque o templo de Vênus ficava nesse local. Ao entrarmos no edifício, podemos ver um mural da crucifixão e sepulcro de Cristo. Entrando na rotunda, olhando para o alto, podemos observar a cúpula com os raios do sol no teto. Focamos então a tumba. Fazemos a pergunta: é este o verdadeiro lugar que crucificaram Jesus e sepultaram a Jesus? Este local está em conformidade com a Bíblia? Caminhando para a saída, vemos a adoração da Pedra da Unção, onde alguns acreditam que o corpo de Jesus foi preparado para o sepultamento. Da igreja, estaremos indo em direção norte ao portão de Damasco. Estamos viajando por um bazar muçulmano e é sexta-feira. Assim, os muçulmanos estão caminhando na cidade para adoração. O destino é um ponto alternativo para o local de crucifixão de Jesus, um local que está fora da cidade. João, no capítulo 19, verso 20, diz: o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade. Isso nos fala que ele foi executado fora dos muros da cidade. Chegamos ao portão de Damasco, ao lado norte da cidade, e é o mais bonito dos 11 portões de Jerusalém. Estas paredes foram construídas no 16º século pelo turco otomano Süleyman I. Este mapa indica que as paredes atuais seguem a linha das paredes velhas do Templo de Jesus. Fazendo nossa caminhada pelo portão grande, vemos adoradores que entram na cidade. Podemos ver o ornamento da estrutura das paredes e, olhando abaixo, a base das paredes de 31
depois de Cristo ainda pode ser vista hoje. Daqui vamos em direção ao nordeste, uma distância curta, área identificada como a Gruta de Jeremias. E é lá nesse local que podemos ver o lugar da caveira, que foi descoberto em finais do século XIX. Estamos caminhando apenas um curto caminho para o norte ao longo da estrada de Nablus. Logo retornamos para leste na rua Conrad Sick e fizemos nossa caminhada para o Jardim da Tumba. E ele, carregando a sua própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde eles o crucificaram. Caminhando pelo jardim, vamos a um ponto de observação da caveira. Nós podemos ver as duas órbitas oculares e o nariz. Veja, os dois olhos e o nariz. Retornamos à área do jardim. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e nesse jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda havia sido sepultado. A evidência é que esta área foi um jardim nos tempos de Jesus. Aqui nós vemos este antigo lagar, que é o terceiro maior na área de Jerusalém. Indubitavelmente um vinhedo deveria ter havido nesta área. Outro elemento que indica que esta área era um jardim nos tempos bíblicos é esta antiga cisterna de água da era pré-cristã, com capacidade para 946 mil litros de água. Tem a profundidade de 9,5 metros e 9 metros de largura e 20 de comprimento. Nós podemos ter uma perspectiva do tamanho através dessa fotografia tirada de dentro da cisterna. Agora nós vamos fazer um percurso finalmente ao Jardim da Tumba, onde muitos convidados vieram para este lugar especial. A tumba foi descoberta em 1867 e extensivamente pesquisada em 1883 por general Charles Gordon, que associou este lugar com o lugar da caveira e a área da crucifixão de Jesus. A Bíblia nos diz que José de Arimateia era um homem rico. Assim podemos esperar que a tumba que ele construíra seria bastante extravagante e larga. Há várias cruzes antigas associadas com a tumba. A cruz maior está à direita da tumba e foi esculpida no escarpamento. À esquerda da entrada da tumba há uma cruz de âncora simples. Outra característica interessante é essa depressão que fora esculpida da base da rocha pelos antigos cristãos para sentarem na borda da pedra e praticar o serviço de humilhação, ou seja, o lava-pés. Uma pedra grande teria sido rolada neste sulco e teria lacrado a entrada da tumba de Jesus. E colocou-o no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Tornaram seguro o sepulcro, selando a pedra.
À esquerda da entrada da tumba estão os restos do ferro que foi introduzido na pedra por guardas romanos para impedir que fosse rolada para trás e abrisse a tumba. Na manhã da ressurreição, um divino e poderoso anjo facilmente quebrou este selo de ferro e rolou a pedra, abrindo a tumba. Mas levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já estava revolvida. A distância entre a haste de ferro e a borda da pedra à direita é de aproximadamente 4 metros. Este seria o tamanho extremamente grande da pedra que rolava neste lugar. Entrando na tumba, a primeira câmara à nossa esquerda é a câmara do choro. Ao olhar para à direita, podemos ver uma cripta que foi usada. A área para os pés foi esculpida alongando o espaço para o sepultamento. Aqui é onde o Filho de Deus descansou depois de ter vivido por nós uma vida de entrega e sem pecado. À direita há uma cripta nova. Então focamos para a cripta antiga, onde anjos sentaram após a ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou. Ele é nosso substituto e redentor. Louvado seja nosso Deus. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e nesse jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda havia sido posto. Por isso sabemos que o local da crucifixão estava perto de um jardim e de uma tumba, precisamente as áreas que temos agora visitado. Assim, temos o Gólgota, o local da caveira, à nossa direita, e o jardim da tumba, à nossa esquerda, e entre nós, o local da crucifixão de Jesus Cristo. Jerusalém foi construída no Monte Moriá, aparecendo aqui em azul. Aqui foi onde Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque 2000 anos antes de Cristo. Deus, entretanto, ofereceu seu próprio filho para ser sacrificado nesta mesma montanha. A área verde é a porção norte da montanha e a área mais alta do Moriá, onde fica situado o Gólgota. Esta área é de interesse especial. A escarpa de pedra calcária mostrada aqui em partes esculpidas e cortes pelos romanos que eram usadas durante as crucifixões. À esquerda há uma abertura horizontal, onde o símbolo do exército romano teria sido exibido. A grande parte esculpida é onde um sinal teria sido colocado. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, tem um topo curvado e um batente plano. Nossa equipe do Ark Discovery International achou partes esculpidas na pedra semelhantes ao de Cesaré e Filipo. Eles tinham um topo curvado e um batente plano, onde avisos ou objetos eram colocados. A terra tremeu e as pedras se fenderam, diz a Bíblia. Uma fenda grande ou rachadura começa no topo da escarpa e então se estende para baixo na superfície da pedra. Hoje a fenda está preenchida. Ela se conecta com os cortes esculpidos onde os avisos eram colocados. Nós agora apresentamos o material mais importante desta terra, a descoberta da Arca do Concerto, e a evidência de que ela representa. Embora não serão mostradas fotografias desta descoberta hoje, nós temos o testemunho fiel de Ron White, cuja credibilidade foi estabelecida pelas outras descobertas, que nós já vimos antes. Deus usou o Sr. White para achar as outras descobertas. Assim, nós podemos confiar no testemunho relativo a esta mais importante descoberta. No tempo designado por Deus, todos nós vamos ver essa descoberta incrível. Aqui está Ron White e a Arca do Concerto. Eu tive uma experiência incomum, diz ele. Deus me ajudou a encontrar os restos da Arca de Noé. Ele havia me ajudado a achar os restos das partes das carruagens egípcias, dos cavalos, de pessoas no Mar Vermelho, no Golfo de Agabá. Eu tinha ido para o Oriente Médio com meus filhos e tínhamos treinamento para mergulho e estávamos indo para resgatar parte das carruagens.
Por causa de descuido, sofri algumas queimaduras de sol, a ponto de minhas pernas e pés incharem, e eu não pude usar meu equipamento de mergulho. Eu subi para Jerusalém, mancando muito e desencorajado, esperando que a data do meu regresso no bilhete da passagem chegasse e pudesse então voar para casa. Não tínhamos dinheiro para mudar o bilhete e o ticket de passagem. Durante esse tempo, eu andei mancando pela cidade. Bom, um dia eu conheci este arqueólogo que cuidava da área de Jerusalém, e porque ele deveria estar falando comigo, eu não tenho ideia. Eu não parecia muito apresentável, e nós estávamos no albergue da juventude, dormindo com nossas roupas, e estou seguro que eu não cheirava muito bem. Talvez eu fosse afortunado bastante que ele estivesse a favor do vento ou algo assim. Nós iniciamos nossa conversa e eu lhe falei sobre a Arca de Noé. Disse-lhe como as pirâmides foram construídas e isso despertou a atenção dele. Então ele disse: eu tenho feito algumas escavações ao longo desta face do precipício aqui. Você se importa em vir comigo e dar uma olhada e dizer o que pensa? Caminhamos juntos em meio às ruínas romanas e minha mão esquerda repentinamente apontou para um buraco sujo na pedra onde havia lixo. 2 gatos mortos, deveríamos assim então expressar nojeira por aquilo. E minha boca disse: aqui é a gruta de Jeremias e a arca do concerto está lá. O sujeito disse: isso é maravilhoso. Nós o deixaremos escavar lá e providenciaremos um lugar onde possa ficar e ter comida e também roupa lavada. Eu posso entender porque ele mencionou roupa suja. Mas eu não pude entender como uma pessoa judia pudesse ser tão gentil e generosa. Isso não é na natureza deles. Bom, eu estava atordoado porque eu não tinha estado pensando sobre a Arca do Concerto. Eu estava me questionando por que não pudemos pegar algumas das carruagens egípcias. Bom, eu oro por tudo aquilo que faço, amigos. Então eu voltei. Eu sabia que deveria estar lá, mas onde eu pensei que deveria estar, eu não deveria estar. De qualquer maneira, a nossa passagem estava ok agora. A data do regresso havia chegado e foi logo na manhã seguinte, depois que conversei com aquele homem. Então eu disse: isto é fantástico, eu voltarei e farei isto. Então tive que ir para casa e fazer algumas preparações. Assim eu fui para casa desejando saber por que nessa vida a Arca do Concerto pudesse estar naquele lugar. Eu li em 2 Reis, capítulo 25, onde diz que a cidade inteira estava sitiada. Assim, fui persuadido que a Arca do Concerto realmente estava naquele lugar, porque eu sabia que um pouco de força sobrenatural tinha usado o meu braço e a minha voz naquele momento. E quando isso aconteceu, eu não sabia que força natural tinha usado meu braço daquele jeito. É-nos dito que devemos provar os Espíritos para ver se eles são de Deus. Nós não podemos nos lisonjear e dizer que, porque eu oro, qualquer coisa que sai da minha boca deve ser de Deus. Nós temos que conferir isso segundo a lei e o testemunho, embora isso venha de nós mesmos. O que descobri quando comecei escavando aquela parede do precipício? Bom, em primeiro lugar, eu descobri os cortes na parede do precipício onde eles tinham postado os sinais: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Eu achei os buracos da cruz e um lugar onde não tinha ideia onde deveriam estar, e estavam na base daquele precipício. Claro que agora que nós o achamos, percebemos que uma estrada pública passava de um lado para o outro
por lá o lugar ideal para uma crucifixão? Teve que ser, então, ali. Caso contrário, os romanos provavelmente não teriam escolhido aquele lugar. O Jardim da Tumba. Ron White trabalhou por muitos anos nas escavações da Arca da Aliança. Ele executou o trabalho dele com uma licença emitida pela Autoridade de Antiguidades de Israel. A licença não foi tornada pública devido à natureza e sensibilidade do trabalho. Alguns críticos disseram que ele nunca trabalhou até mesmo nos chãos da área do Jardim da Tumba, mas como você pode ver, a presença dele era bem estabelecida. Às vezes ele tinha muita gente ajudando nas escavações. Nós sabemos que o livro apócrifo de Macabeus não é um livro inspirado, mas pode ter um pouco de informações históricas que podemos aproveitar. Ali é declarado que Jeremias descobriu uma vasta caverna na qual mandou depositar a arca. O tabernáculo e o altar dos perfumes em seguida tapou a entrada. Esse lugar ficaria desconhecido, e ele disse, até que Deus reunisse seu povo e usasse com ele de misericórdia, então revelará o Senhor que encerra. Quando Cristo morreu, a terra tremeu e as rochas foram fendidas. Uma fenda rasgou completamente a face da escarpa, atravessou o lado esquerdo do buraco da cruz e a rocha se abriu. Abaixo 6 metros, Deus providenciou a Arca da Aliança com o propiciatório. O seu trono terrestre foi posicionado exatamente ali, 600 anos antes, em 586 a.C., quando o centurião feriu o baço de Cristo com a sua lança e provavelmente o ventrículo esquerdo para ter certeza de que estava morto antes de dar o corpo para José de Arimateia, quando ele arrancou aquela lança, as células vermelhas do sangue separadas e o soro do sangue do Filho de Deus esguicharam fora. Desceu por aquela fenda até o propiciatório. E isto ratificou o velho concerto e o novo concerto. A 4ª viagem que fiz àquela câmara estava limpa. As mobílias estavam postas em perfeita ordem. A Arca da Aliança tinha sido colocada contra a parede, no fim da caverna. O fim da caverna era um cristal bonito, radiando as cores do arco-íris. Eu sei que a nova era usa o arco-íris e os homossexuais também usam, mas Deus usou primeiro. Está ao redor do seu trono e ao redor do seu trono terrestre. Não há nenhum véu nessa organização. Assim é o templo de Deus na terra, ou o local da sua habitação. Bom, quando eu achei isto, havia 4 homens jovens em pé lá, e eu comecei a dizer, o que estão fazendo aqui? Eu gelei, eu não pude me mover, eu não pude mais respirar, e eu não pude fazer mais nada. Uma das pessoas disse, nós somos os 4 anjos que têm cuidado da arca desde que Moisés pôs as pedras nela. E eles então me instruíram a montar minha câmera de vídeo com o tripé e apontar para a arca dos concertos, e ergueram o propiciatório. Não sei quão pesada ela era. Eu nunca tentei erguer, mas é ouro sólido. E o anjo disse, tire as tábuas de pedra de lá. Deus quer que todas as pessoas vejam. E eu as tirei fora. Eles colocaram de volta o propiciatório em cima da Arca da Aliança. Eu retrocedi um pouco e o anjo veio e colocou as tábuas de pedra sobre uma pedra dentro da câmara, e então me ensinaram a levar a amostra de sangue do propiciatório e fazer uma análise, e eu fiz tudo o que o anjo me havia ordenado que fizesse. Muito depressa o sangue desidrata quando é sangue morto. Todo mundo sabe isto. Eles podem testar o sangue dos faraós, as múmias dos faraós. Há certas coisas que eles podem fazer, mas eles não podem fazer a contagem de cromossomo, por qualquer método que eu tenha conhecimento. As coisas mudam e eu não digo que sei tudo.
Porém, não há jeito de se fazer a contagem de cromossomos de sangue de morto. Você pode fazer o DNA e algumas outras coisas, mas não uma contagem de cromossomo. E isto é feito nas células brancas do sangue. Em primeiro lugar, eu levei o sangue a um laboratório em Israel para análise. E eu perguntei a algumas pessoas com quem eu trabalhava com antiguidades, onde havia um bom laboratório, que faz trabalho bem seguro, e eles disseram que aquele tal era o melhor. Então eu levei a amostra para lá e eu disse, por favor, examine este sangue e me diga o que você pode falar sobre ele para mim. E eles disseram, sim, nós vamos fazer uma reconstituição, vamos pôr em água salina, na temperatura do corpo, durante 72 horas, em movimento suave. Este é o trabalho deles e é fantástico. Eu disse, eu quero estar lá quando você confirmar isto. E eles disseram, tá bom. Bom, quando eu retornei, eles haviam examinado o sangue e disseram, podemos lhe dizer que é sangue humano. Eles fizeram todo o teste que poderiam fazer. E então eu disse, pegue algumas das células de sangue brancos e põe em crescimento médio e deixe em temperatura do corpo durante 48 horas. E eles disseram, não é bom porque é sangue morto. E eu disse, por favor, faria isso para mim? E eles disseram, bom, nós vamos fazer. E então eu disse, eu quero estar aqui quando você tirar e examinar isto. Voltei lá, eles tiraram as células, puseram no microscópio e um técnico chamou outro até lá, e eles chamaram o chefe do laboratório e falavam muito rápido, um pouco de hebraico. E eles olharam para mim e lhes disseram, Sr. White, este sangue humano só tem 24 cromossomos? Todo mundo tem 46. Veja, você 23 de sua mãe e 23 de seu pai. Bom, 22 autossomas de sua mãe, 22 autossomas de seu pai. Você obtém um X de sua mãe, você pode obter um X ou um Y do seu pai. Este sangue tinha 23 cromossomos ao lado da mãe e só um cromossomo Y. Veja, a criança não poderia ter se desenvolvido se não tivesse os autossomos da mãe. Todas suas características físicas foram determinadas pelo lado da família da mãe dele, seus autossomos. A masculinidade dele foi determinada por este Y, aqui que veio de outra fonte, não um macho humano. Então eles disseram, este sangue está vivo. E então eles disseram, de quem é este sangue? Ron White, emocionado, como vocês podem ver, chorando, ele responde, este é o sangue de seu Messias. Jesus, o Messias. E ele continua dizendo, e eu asseguro, as vidas desses homens mudaram.